No entanto, ao ver o primeiro prato de carne de polvo, as garotas mostraram pânico extremo. Mas Yuna disse que as pessoas da área do mar, como ela, costumam comer polvo. Nosso rei colocou um avental educado, arregaçou as mangas para entrar na cozinha e demonstrar seu talento. Soma tinha cortado os tentáculos de polvo em fatias finas e depois os fritou até ficarem crocantes. O aroma se espalhou, tornando difícil para muitos resistir. Ao segurar a comida nas mãos, todos ficaram um pouco hesitantes em experimentar, mas quando morderam, suas papilas gustativas explodiram. E ao provar, as garotas sentiram que o polvo frito crocante dele era tão delicioso que não conseguiam parar de comer. E as pessoas também queriam ir pegar alguns polvos para cozinhar assim. O próximo prato era a raiz de uma planta comumente encontrada na floresta, chamada bardânia. E Soma só precisava polvilhar um pouco de sal e açúcar na pilha de raízes, e ela se tornava um prato extremamente delicioso. Era crocante e salgada. Tomo queria muito que sua mãe e irmão mais novo experimentassem. Quando se tratava de carne de gafanhoto frita, todos ficavam extremamente assustados. Mas Tomo conseguia comer o prato de gafanhoto frito deliciosamente, porque a tribo das feras costumava comer esse prato. Soma ficou muito surpreso ao saber que este prato tinha sido marinado com um pouco de molho de soja antes de fritar. E depois de experimentar Soma ficou com lágrimas nos olhos que não conseguia controlar, porque fazia muito tempo desde que ele havia provado um sabor de molho de soja como na terra. Todos ficaram extremamente surpresos quando viram Poncho trazer o cadáver de um zelã, porque apenas fazer um corte leve na superfície faria a espécie de lodo se dissolver em água imediatamente, sem deixar marcas. Mas Poncho usou o pau para quebrar o núcleo do zelã sem danificar sua superfície externa. Depois de processar o corpo da slime em uma peça fina, Poncho cortou em tiras e colocou essas tiras de zelã em uma panela com água e cozinhou como se estivesse fazendo macarrão. Sentindo que o prato de macarrão zelã parecia um pouco assustador, todos sugeriram que Soma experimentasse primeiro. Ele também hesitou um pouco, mas forçou-se a engolir para dar um exemplo a todos. Mas apenas depois de comer um pedaço, Soma sentiu que este prato era extremamente delicioso e o elogiou muito. Soma descreveu a comida de uma maneira muito autêntica e catilhante, fazendo com que outros quisessem experimentá-la. A comida estava escorregadia e mastigável. Quando mordido, tinha uma sensação única como mastigar na boca. E, ao vê-lo comer tão deliciosamente, as meninas também rapidamente se sentaram à mesa para experimentar. Todos limparam todo o pote de macarrão zelã deliciosamente diante do testemunho de todas as pessoas. Mas o tempo de transmissão era limitado, então Soma teve que encerrar o programa de culinária aqui. Graças ao recente programa de culinária, a situação de escassez de alimentos foi temporariamente resolvida, e Mark pediu a Soma que permitisse que ele se aposentasse em sua cidade natal e passasse o cargo de primeiro-ministro para Hakusa. Mas o reino estava agora em falta de mão de obra, então Soma sugeriu que ele ficasse e assumisse um pequeno cargo oficial no palácio. Imediatamente depois, Soma estava andando no quintal quando de repente viu a e Lícia praticando juntas. E elas tiveram uma batalha que abalou o céu e a terra, deixando Soma muito surpreso. Mas ele teve que se apressar para pará-las, porque estava com medo de que este castelo desmoronasse. O país já estava em escassez e lutar assim seria bastante caro. Os dois não conseguiam determinar quem era melhor até receberem a ordem do rei para parar. Hoje Soma estava de folga, então convidou Lísia para dar um passeio pela cidade com ele e também havia sugerido que Aiza os acompanhasse para protegê-los. Os três se disfarçaram de estudantes da escola militar para evitar serem reconhecidos por outros. Mas Soma sentia que o uniforme de estudante não combinava muito com a figura sexy de Aisha. E Soma também havia dito às duas garotas para mudarem a forma como chamavam, e não chamá-lo como de costume. Logo depois, enquanto caminhavam, Aisha de repente sentiu uma fome extrema. Então Soma sugeriu que todos fossem ao café da Yuna para encontrar algo para comer. E ao se encontrarem, Yuna rapidamente reconheceu que eles estavam disfarçados para uma viagem incógnita. Yuna disse que o prato de macarrão zelã que Poncho criou está atualmente muito popular entre os clientes. Mas ver Soma sempre olhando adoravelmente para a bela mulher, Lícia e Aisha mostraram extremo desconforto. Quando conheceram Aisha, todos sentiram que ela era uma guerreira elfa muito forte, mas agora ela se revelou apenas uma garota desajeitada e amante da comida. Na conversa subsequente, Soma soube que os homens neste mundo podem ter várias esposas. Sob o título de primeira esposa, Lícia permitiu que Soma tomasse mais 7 esposas. Portanto, Aisha e Yuna também começaram a planejar se tornar suas concubinas. O reino de Elfriden tem mais de 100 mil tropas, mas o rei só comanda metade da força militar, enquanto a outra metade está sob o comando dos 3 marqueses, especialmente a força de infantaria do Duque Kamai. Parece que os 3 marqueses estão se opondo a Soma se tornar rei, então uma guerra entre Soma e os 3 marqueses pode bem ocorrer no futuro próximo. Todos estavam conversando quando, de repente, viram um casal discutindo ao lado deles porque o soldado chamado Haru queria se aliar ao Duque Kamai para confrontar Soma. Então o seu amigo Kaede, que trabalha para o exército real, estava tentando detê-lo.
Haru estava feliz pensando que a guerra era a melhor oportunidade para ele ser promovido, mas Kaede temia que outros países se aproveitassem dessa guerra civil para invadir o Frieren. Soma lembrou do Conselho de Hakua sobre o relacionamento deles com os Estados Federados, e não havia nenhum país nessa área amigável com o seu Elfriden. Especialmente o reino de Medolha a oeste, que sempre estava esperando para invadir Elfriden. Ao sul está a Federação de Draquiluniana. Ao sudeste faz fronteira com a União dos Estados do Oriente. Ao norte, o Ducado de Medônia, a oeste. A República de Togs, ao sudoeste. Mais perigosamente, há também a União Arquipélago do Dragão de 9 Cabeças ao sudoeste, separado pelo mar. Então, a oeste do Ducado de Medônia está o país dos mercenários. Ainda mais tristemente, o número de países com atitude amigável para o reino é aproximadamente 0. Neutros são 4, e inimigos é 1. Soma estava muito preocupado porque seu país estava numa situação isolada. Então Soma foi avisado que a família do rei Beng não era muito amigável em relação ao reino de Elfriden. Por isso, este aviso deixava Soma pensativo. No entanto, Soma foi enfrentar agora o risco de guerra civil com os 3 marqueses, e Haru apoiava o Kamai porque ele estava protegendo os nobres cujos bens foram confiscados por Soma. Mas Kaede revelou que todos esses nobres eram corruptos, então tiveram todos os seus bens confiscados. Os dois estavam discutindo quando Soma se colocou na frente deles, e ao ver Soma, Kaede ficou chocado em reconhecê-lo como rei de Elfriden. Mas Haru mostrou uma atitude desrespeitosa com Soma, porque ainda não havia reconhecido que ele era o rei. Então Soma ameaçou Haru com raiva para que ele soubesse quem estava sentado na frente dele. Ao descobrir que Soma era o rei de Elfriden, Haru ficou tão assustado que se molhou. No entanto, Soma não culpou Haru por ter escolhido se aliar ao Duque Kamayo. No entanto, Soma soube que Haru e Kaede eram amigos de infância. Então, se Haru escolhesse ficar do lado de Kamai, ele teria que estar pronto para lutar contra Kaede, pois ela era oficial do exército real sob comando de Soma. Depois de ouvir essas coisas, Haru realizou que teria que enfrentar seu amigo próximo se uma guerra civil estourasse. Então decidiu não seguir mais o Kamai. Quando os 3 estavam em seu próprio espaço, a guarda-costas estava ocupada perseguindo seu sonho. Lícia elogiou Soma por ter lidado muito bem com a situação anterior. Ele escolheu dizer as palavras difíceis para os 2 amigos próximos não serem colocados numa situação difícil, mas Soma recusou, dizendo que ele apenas falou o que pensou e não pensou muito sobre isso. Lícia tomou a iniciativa de perguntar a Soma se ele queria descansar sua cabeça no colo. Soma ficou levemente surpreso, mas depois de ouvir a afirmação de que estavam namorando, Soma também reduziu sua cautela e timidamente descansou a cabeça em seu colo. Os 2 conversaram sobre o futuro. Soma disse que se casar com alguém que você ama seria maravilhoso. E Lícia perguntou seriamente ao protagonista se ele ainda não tivesse sentimentos por ela no futuro. A pergunta de Lícia deixou Soma extremamente confuso. Os 2 caíram em silêncio. Para quebrar esse silêncio sufocante e assustador, a guarda-costas falou, reclamando que ainda tinha que fingir que estava dormindo. Até quando ela poderia escapar desse papel? Ao ouvir isso, Soma e Lícia rapidamente voltaram ao estado inicial. Os 2 estavam embaraçados e envergonhados. Alguns dias depois, Soma havia feito uma boneca e usou a técnica de controle de marionetes para manipulá-la. E Soma estava brincando com a boneca quando o pai de Haru de repente pediu para encontrá-lo. Aconteceu que Kaede contou ao pai de Haru tudo o que aconteceu no café da Yuna e, sendo um general sob o comando de Soma, deu ao pai de Haru uma surra por querer se aliar ao Duque Kamayo. No entanto, Soma aconselhou bater levemente ou ele poderia perder seu herdeiro. E ele pediu a Haru para se juntar ao exército real e se tornar o vice-líder da equipe da Kaede. Logo depois, o pai de Haru pediu para falar em privado com Soma. E depois de ouvir sua história, Soma ficou extremamente chocado. Soma secretamente enviou seu boneco para se juntar a um grupo de aventureiros na cidade, porque ele queria usar esse boneco para explorar os esgotos subterrâneos. Ao descer sobre a cidade, a marionete de Soma junto com aquele grupo de aventureiros eliminou muitos monstros, mas eles sempre achavam que a marionete de Soma era uma pessoa real. De grandes serpentes brancas a dinossauros, a marionete de Soma conseguia lidar com tudo. Mas dessa vez, eles encontraram um monstro púrpura que parecia extremamente assustador. De sua boca saiu uma quantidade nojenta de baba. Todo o grupo percebeu que não conseguiriam lidar com este, então fugiram. Enquanto recuava, infelizmente, o boneco de Soma tropeçou e caiu. Nesse momento, sua colega de equipe lançou uma bomba na direção do monstro. O monstro, com dor, disparou muitas balas do seu corpo. Quando algumas balas perdidas estavam prestes a atingir a membra que havia lançado a bomba, o boneco de Soma usou seu corpo para protegê-la. Então, todos saíram com sucesso daquele lugar escuro. Lá fora, a garota limpou o boneco agradecendo por ter salvado. Todos na equipe estavam curiosos, se perguntando o que o fantoche estava pensando. E, depois de cada exploração, Soma geralmente limpava seu fantoche muito bem. Enquanto tomava banho, Lícia entrou. Ao ver o fantoche, ela disse que parecia maior do que da última vez. Não parecia? Soma não mencionou nada sobre o tamanho.
No dia seguinte, ele reuniu Lia e os funcionários do estado, agradecendo-lhes por seu trabalho diligente dia e noite. Soma também disse que eles eram seus tesouros e que tinham capital suficiente para construir a cidade de Veneziana. Soma informou a Lísia que planejava construir uma cidade costeira no sul e que essa cidade se tornaria o centro de compra, venda e exportação de mercadorias de Elfruden. Na região da Bahia, ele planejou construir um porto. Construir uma nova cidade seria conveniente para transportar mercadorias tanto por terra quanto por água. Se essa cidade for bem-sucedida, será o coração do país. As estradas ao redor são as artérias. Então Soma explicou pacientemente a Lísia a importância da distribuição de mercadorias. De fato, ele tem uma visão ampla, mas quando ele apresentou as suas ideias aos funcionários do tribunal, eles ficaram maravilhados, boquiabertos. Então ele anunciou que com as contribuições de todos, eles teriam 5 dias de folga. Ele pretendia recompensá-los com medalhas, mas isso iria contra a política de austeridade dele e do país. Então ele os compensava com dias de folga e daria a eles o direito de levar garrafas de vinho da adega. Após a reunião, Lísia se perguntou se Soma estava agindo de forma um pouco exagerada. Ele também admitiu que começou a trabalhar cedo, então estava um pouco confuso. No entanto, Lísia estava preocupada com a saúde de Soma, porque ultimamente ele estava fazendo muito trabalho. E Soma disse que se ele morresse, Elfriden poderia convocar outro herói. Mas assim que Soma adormeceu, Lísia sussurrou que só precisava de Soma, acompanhado por um beijo muito apaixonado. No dia seguinte, Soma e todos foram para a Costa Sul para começar a construir a nova cidade. Mas Lauren informou que os moradores locais estavam se opondo à construção da cidade, e Lauren disse que os habitantes da aldeia se opuseram à construção aqui porque isso irritaria o deus do mar. Ao ouvir sobre o deus do mar, Soma ficou muito cético e voltou para perguntar a Lísia se havia deuses do mar nessa era. Lísia gaguejou dizendo que havia pessoas que acreditavam naqueles deuses, mas ela pensava que eles não existiam. Os subordinados de Soma também acreditavam que essas coisas eram apenas superstições. Soma foi se encontrar com o velho chefe da aldeia para perguntar por que os moradores estavam se opondo. Na primeira reunião, o velho ainda demonstrava uma atitude arrogante e altiva. Mas quando soube que a pessoa à sua frente era o rei do reino, o velho só pôde exclamar: Sua Majestade. Todos tiveram uma conversa séria com o velho. Ele relatou que as pessoas transmitiram de geração em geração que aquele lugar era muito perigoso, então ninguém ousava viver lá. E aquele velho havia explicado que esta área do mar era o território de um deus do mar. Então qualquer um que construísse uma cidade aqui seria submerso pelo deus do mar com uma onda. No entanto, a história sobre o deus do mar que poderia criar uma onda gigante aconteceu há centenas de anos. E Soma percebeu que o deus do mar que o velho mencionou era um tsunami. Mas os intervalos de tempo entre tsunamis podem ser longos, então os oficiais ajudando Soma não podiam saber. Mas isso não fez Soma desistir. Ele ainda continuaria com o plano de construir o coração do país. No entanto, seria um pouco diferente. Se continuassem a construir a cidade na localização antiga, ela poderia ser submersa por um tsunami um dia. Então Soma moveu o local de construção da cidade um pouco mais para o sul. Ele ainda queria que sua cidade fosse capaz de resistir a um tsunami. Soma mencionou os sinais de um tsunami segundo a experiência dos anciãos da aldeia, ou seja, quando um tsunami está prestes a acontecer, o chão treme violentamente, ou esse fenômeno é chamado de terremoto. Os terremotos sob o mar são um movimento de faltas que fazem o fundo do mar subir e descer. Soma continuou explicando enquanto os presentes estavam maravilhados, bocas abertas. Mais tarde, Soma percebeu que tinha falado demais, então ele parou de explicar. Finalmente, ele tirou a lição de que quando um tsunami ocorre, os locais devem ter abrigo em terreno elevado. Eles precisam espalhar essa notícia para as pessoas que moram na área da Bahia. Desse lado, Lísia e a guarda-corpos sentaram-se ouvindo e não tinham comentários a fazer. Eles admiravam Soma, porque ele era muito diligente em construir o país. O lado da segurança, que Sua Majestade realmente se importa muito com o reino. Então Lísia perguntou à segurança se ela gostava de Soma.
A outra garota não hesitou, mas levantou-se imediatamente dizendo que respeitava muito Sua Majestade. Humanos neste mundo ainda têm a tecnologia para fazer navios de guerra gigantes no mar, mas não conseguiam fazer motores para ajudar os navios a se moverem sozinhos. Então tiveram que treinar uma espécie de dragões marinhos para puxar os navios pelo mar. Por ordem de Soma, Cade comandou uma equipe de soldados reais para ir ao sul para construir estradas para a cidade. E ao ver soldados reais como ele tendo que construir estradas, Haru achou extremo desconforto. Mas Haru estava tão silencioso como uma ostra, não ousando objetar ao encontrar Soma. Soldados reais construindo a cidade, todos pareciam exaustos e estavam vestindo camisas brancas para o trabalho, em vez de roupas de trabalho. Logo chegou a hora do almoço. Ayo deu uma mordida no trato que Soma criou, chamado carne grelhada com gengibre. Ele teve que elogiar dizendo que estava delicioso. Ele também reconheceu que Soma era muito talentoso na cozinha. Cade falou de como Soma enviou pessoas para a tribo do lobo para obter especiarias para cozinhar. Essa diretiva ajudou o clã a ganhar a vida e as pessoas do reino a terem boa comida. Foi como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Além disso, Cade mencionou as coisas que Soma fez para transportar alimentos, como construir estradas e inovar alimentos. Graças a isso, a escassez de alimentos diminuiu significativamente. Haru estava impressionado, sem esperar que Soma tivesse uma visão tão assustadoramente perspicaz. Então ele disse que iria tirar uma soneca após o almoço. Não era inesperado. Isso também foi incentivado pelo novo rei para que todos dormissem após comer para aumentar a produtividade. Logo depois, Soma e todos saíram para inspecionar a construção da estrada rural. Em seguida, Soma veio até Haru pedindo que ele se juntasse a todos na inspeção para se divertir. E essas novas estradas poderiam comportar completamente a carga pesada das bestas, puxando os carros. Ele também plantou árvores repelentes de demônios, porque essas árvores geralmente emitem vibrações que monstros e criaturas selvagens odeiam. Essas árvores seriam como uma camada de proteção natural para impedir que animais selvagens viessem causar danos. Mas isso também mostrava a sutileza de Soma. Ele não as plantou muito densamente, nem muito espaçado, com espaçamento moderado para não afetar outros animais. Ele até usou barcos que podiam brilhar à noite para fazer postes de luz. Todos estavam em pé conversando, quando de repente viram um pássaro mensageiro voando até Aisha. E Aisha ficou extremamente apavorada quando soube que sua vila élfica acabava de sofrer um terremoto. Mas metade da vila de Aisha, junto com muitos membros da tribo Elf, foram enterrados pelo terremoto. Então Soma tentou encorajar Aisha e mobilizar os soldados aqui para irem à sua vila resgatar pessoas. Quando Aisha mostrou hesitação, Soma disse que ele estava em uma posição em que podia chamar muitas pessoas. Então era só deixá-lo ajudar, não precisa hesitar de jeito nenhum. Ao ouvir isso, Aisha ficou comovida até as lágrimas. Soma disse que Aisha deveria liderar os soldados na Floresta Guardiã para resgatar todos. Não hesite. O resgate de desastres é uma corrida contra o tempo. Cade foi mobilizar as forças ali mesmo. Lia foi designada para retornar à capital real para solicitar mais equipes de resgate. Depois, reportar a Hakwili para transferir itens de resgate para a aldeia dos elfos. Lia rapidamente foi fazer isso sem demora. Mas um novo problema surgiu. Mover-se daqui para a aldeia dos elfos também leva 2 dias inteiros. Não pode ser mais rápido? Soma perguntou a Haru se havia alguma magia que pudesse teletransportar de uma vez para aparecer no lugar necessário. Ouvindo isso, Haru ficou imediatamente envergonhado, perguntando de volta que se houvesse tal feitiço, por que eles se esforçariam para construir estradas? De fato, Haru odiava não poder socar Soma para ventilar a raiva em seu coração. Enquanto quebrava a cabeça pensando, uma carruagem puxada por animais passou e uma nova ideia surgiu em sua mente. Após viajar de carruagem, a equipe de resgate chegou à aldeia dos elfos, e Soma conversou com o pai de Aisha, que também era o chefe da aldeia, para entender a situação atual. Soma disse que trouxe 50 guardas imperiais aqui, e após mais alguns dias, definitivamente haveria uma segunda equipe de resgate trazendo suprimentos de ajuda aqui. À vez do chefe da aldeia, ele disse que o deslizamento de terra ocorreu na parte oriental da aldeia. As vítimas foram mais de 100 pessoas. Não se esqueça de se inscrever,
curtir e comentar para a parte 4.